Olá, meus alunos. E aí, tudo bem? Se vocês estão bem, eu estou bem, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre eletrização, ok? Então, assistam até o fim, leiam o texto, façam os exercícios, me consulta se tiver alguma dúvida e a gente vai aprender bastante. Seremos muito mais felizes do que estamos agora. Eletrizar significa o quê? Fazer com que o corpo tenha carga diferente de zero. Nós vimos na aula passada que um átomo é eletricamente neutro. Se você tiver um corpo, ele também é eletricamente neutro por definição. Mas nós vamos pegar esse corpo e eletrizar, ou seja, nós vamos fazer com que a carga dele seja diferente de zero, tá? Para isso, existem três processos: eletrização por atrito, por contato e por indução. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Começando por atrito, que é algo que a gente já conhece, já viu, aquela brincadeira, né, de esfregar o pente no cabelo e depois atrair papeizinhos, que você sabe que ele vai estar eletrizado. Realmente é isso. Vamos pegar aqui, né, dois corpos que inicialmente estão neutros. Muito importante, dois corpos inicialmente neutros. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou esfregar um corpo no outro. Quando assim eu fizer, eu vou dotar, né, conseguir ter energia suficiente para arrancar elétrons de um dos corpos e fazer com que esses elétrons passem para o próximo corpo, tá bom? Então aí, aquele corpo que perdeu os elétrons vai ficar com carga positiva. Aquele corpo que ganhou os elétrons vai ficar com carga negativa, tá? Não existe, vejam só, uma regra de quem atrita fica com determinada carga, quem é atritado fica com outra carga. Aqui a gente fez um exemplinho muito simples, né? Nós pegamos lã e esfregamos no vidro, tá? Então, a lã recebeu elétrons do vidro, por isso ela ficou com carga negativa e o vidro ficou com carga positiva, tá? Como é que eu sei qual é a carga de cada um deles? A gente vai olhar na tal da tabelinha que a gente chama de série triboelétrica, tá certo? Então, ó, quanto mais acima tiver um elemento, ele vai ficar positivo. Quanto mais abaixo ele tiver, vai ficar negativo. Então, ó, vamos olhar. Nós tratamos vidro e lã, esses dois caras aqui, né? O vidro está acima da lã aqui nessa tabela. Portanto, o vidro fica com carga positiva e a lã fica com carga negativa, certo? Ok? E assim por diante. Se eu por acaso pegasse essa mesma lã, né? Mas esfregasse num pedaço de plástico, a lã, dá para perceber aqui, né? Que a lã ela está acima do plástico. Então a lã ficaria com carga positiva e o plástico com carga negativa, tá certo? Bom, maravilha, tá? Nós também podemos eletrizar por contato, ok? Como que eu eletrizo por contato? Vamos imaginar que eu tenha um corpo que já esteja com carga elétrica e eu coloco ele em contato com outro corpo que ainda está neutro. O que vai acontecer? As cargas vão fluir de um corpo para o outro. Vamos imaginar inicialmente que esse corpo carregado tem carga negativa e o corpo neutro, tá, vai receber esses elétrons. Se tiver com carga positiva, é o contrário, né? Ele tem carga positiva ou tem carga neutra, então os elétrons desse corpo neutro vão passar para o corpo de carga negativa, perdão, positiva. Nesse caso, vamos perceber o seguinte, né? As cargas, né, os corpos vão ficar com o mesmo sinal de carga. No caso do contato, ele lembra, vocês tinham cargas de sinais opostos. Tudo bem? Se ele tiver o mesmo tamanho, a mesma forma, então a carga vai ser dividida, né? No caso aqui, ó, a gente simplesmente pega a carga, soma essas duas cargas e divide por 2. Vai ser a média dessas duas situações. Se tiverem o mesmo tamanho, ok? E se eles forem de tamanhos diferentes? Aí, se eles forem de tamanhos diferentes, vai ficar com maior carga aquele corpo que for maior, ok? Maravilha. Qual é o maior corpo que a gente pode ligar, ó? Hein? Se eu pegar um corpo qualquer, qual é o corpo maior que eu posso ligar nesse aqui? É a Terra, o planeta Terra, tá? Então a gente faz a famosa ligação à Terra, tá? Ou aterramento, tudo bem? Então o que seria o aterramento? Seria pegar um corpo qualquer, que tem carga aqui, ó, né? Brincando aqui inicialmente, a carga positiva, né? Nosso corpo tem a carga positiva aqui, tá? E ele foi ligado à Terra. Quando ele foi ligado à Terra, o que aconteceu? Elétrons da Terra subiram para esse corpo aqui. Se eu for um corpo negativo e eu ligar à Terra, o que vai acontecer? São os elétrons que se movem, né? Então os elétrons daqui desse corpo vão para a Terra, tá? De modo que no final,
do processo, esse corpo vai ficar com carga nula, tanto esse quanto esse aqui. Ou seja, o objetivo seria retirar a carga ou descarregar, né, por assim dizer, tá bom? Normalmente, né, se a gente for parar para pensar, não precisa ser exatamente a Terra, o planeta Terra, né? Você pode ligar a um corpo muito maior, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, de como é que você liga ao planeta Terra, né? Então ele está ligado na Terra, por sua vez, é o planeta. Então você, através de um fio, você liga o que quer que seja, tá certo? Então, maravilha. Esse é o famoso aterramento. Vai ser muito importante depois quando eu falar de realização por indução, tá? Ah, aqui, agora, a gente vai falar sobre como você eletriza por indução. Então, o que seria induzir? Eu estou induzindo algo, né? Eu estou fazendo com que ele tenha aquilo, mas eu não estou influenciando, né? Eu não estou doando, eu não estou fazendo nada, eu só estou influenciando ele, tá? Induzindo a fazer alguma coisa, tá? Então, nessa brincadeira, eu vou ter um indutor e o induzido. O indutor é aquele que manifesta a carga no outro, né? Mas esse aqui está recebendo a manifestação do outro, tá? Do indutor. Então, já é muito importante já saber logo de cara, né? Que os sinais das cargas, elas são opostas, tá certo? São opostas. Diferente lá da direção por contato, ok? Então tá. Esse indutor aqui, ó, tá? Eu vou aproximar do induzido. Quando eu aproximar, ó, eu fiz o teste aqui com uma carga positiva. O que acontece? Os elétrons desse cara aqui vão se sentir atraídos, né? Lembra que há atração de cargas opostas. Como esse corpo está neutro, ele tem igual quantidade de carga positiva e negativa. Mas os elétrons livres, né, vão para a superfície aqui querer se aproximar daquele. E o outro lado, né, como os elétrons foram para um lado só, ele ficou carregado positivamente. Ok? Então tá. Se eu afastar ele, o que vai acontecer? Essas cargas vão de novo se misturar, de modo que ele vai ficar eletricamente neutro, mas homogêneo. Aqui, ó, só lembrar, né? No início aqui, ó, tá? Eu também tenho ele eletricamente neutro, porém de forma não homogênea, tá ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tocar nesse objeto aqui, fazer um aterramento, tá? Ah, ligou a Terra, professor? Não, mas eu liguei ao meu corpo, que é muitas vezes maior que essa esferazinha que a gente tem. Então, você tem um aterramento aí, tá? E aí, o que vai acontecer? Os elétrons vão subir para cá. Antes de eu afastar esse corpo aqui, antes de eu afastar, simplesmente eu solto a minha mão, tá? Se eu afastar nessa situação aqui, ó, rodou, porque ele vai voltar a descarregar, ele vai ficar com carga negativa ligado à Terra, ele descarrega como a gente viu anteriormente. Mas não, o que acontece? Eu solto o aterramento e depois eu afasto essa esfera daqui, tá? E aí eu tinha a minha esfera, que é o meu indutor, que induziu a esfera B a ter carga elétrica, só que eles ficaram com cargas de sinais opostos, ok? Complexo, né? Eu não sei se eu me fiz entender. Espero que sim. Tá? Você pode brincar, né, ou testar, se você entendeu, trocando aqui a esfera A, em vez de ser positiva, por negativa. E a esfera B ainda neutro. E tentar pensar como que isso vai acontecer nessa outra situação. Tente fazer aí, tá? Ah, e aí, por indução, a gente consegue explicar aquela história de que um corpo neutro, olha só, pode também ser atraído por um corpo com carga elétrica. Até então a gente viu que cargas, né, diferentes se atraem. Mas agora a gente está vendo uma outra coisa. Um corpo que está carregado e um corpo que está neutro, eles também se atraem. Como que vai acontecer isso? Olha só, dá uma olhadinha. Esse indutor aqui, quando ele chegar bem próximo aqui, né, mas não encostado, ele vai induzir aquelas cargas não homogêneas aqui. Então, menos, 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 menos aqui e mais, 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 mais desse outro lado cá. Então, menos aqui e mais desse outro lado. O que que vai acontecer nessa história aqui? Um lado, que é o lado aqui do sinal menos, vai ficar atraído. E o outro lado, que é o mais, vai ficar repelido. Tudo bem? Aí você fala, tá, tudo bem, professor. Então, se tem uma atração de um lado, né? E repulsão do outro lado, o que que vai acontecer? Isso se iguala e ele não se move. Porém, a gente tem que entender o seguinte, né? Que a força, isso a gente vai ver na próxima aula, ela depende da distância. Então, esse lado negativo está numa distância menor que esse lado positivo. Portanto, a atração passa a ser um vetor que tem módulo maior.
Então, quando a gente tem essa soma de vetores, né, o lado maior aqui, né, no caso, vai vencer, tá bom? Então, por isso que ele vai ser atraído por um corpo eletrizado. Então, um corpo neutro é atraído por um corpo eletrizado, tá certo? Maravilha. Isso não pode esquecer, hein? Depende do valor da carga e do inverso da distância. Ou seja, quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. A gente vai ver isso na próxima aula, como equacionar isso aí, tá? E por fim, eu queria dizer o seguinte: como que a gente faz para medir as cargas elétricas? Através do famoso eletroscópio, tá? Então, ó, olha esse eletroscópio aqui. É um aparelho, né? Vamos dizer assim, um instrumento para medir carga elétrica. Tá? Então aqui eu tenho uma esfera, ligado a ele aqui, ó, duas lâminas aqui muito fininhas, tá certo? Então, se eu encostar aqui um corpo eletrizado, tá? Por contato, tudo isso fica eletrizado, inclusive as lâminas que estão aqui, tá? E essas lâminas, por sua vez, elas estão aqui penduradas nesse ponto aqui, então elas estão assim, né? Penduradinhas. Se as duas ficarem com carga elétrica de mesmo sinal, porque eles estão em contato lá, então tem que ser o mesmo sinal, como a gente viu, a eletrização por contato é o mesmo sinal, elas vão o quê? Se repelir, tá? E aí fica aquela história, quanto maior é esse ângulo, maior é a quantidade de carga elétrica, porque maior vai ser a força. A gente viu agora, né, que a força depende do valor da carga elétrica, tá? Então, aí, maior o ângulo, maior a quantidade de carga que eu tenho. Tá? A mesma coisa acontece no caso do pêndulo aqui, né? Mas aí o pêndulo eletrostático ele vai funcionar com a indução, tá? A gente viu lá que um corpo neutro vai ser atraído por um corpo eletrizado, tá? E aí a mesma coisa, quanto maior for a força de atração aqui, maior é a carga desse cara aqui. E quanto maior essa força de atração, maior vai ser esse ângulo. Então você tem uma esferinha aqui e ele vai ser atraído. Então vai ter um ângulo aqui, certo? Quanto maior for esse ângulo dessa bolinha, maior deve ser a carga elétrica. Então, indiretamente, eu meço o valor da carga elétrica aqui do indutor, tá certo? Pelo ângulo desse induzido, tá certo? Bom, qualquer coisa, se tiver dúvida, me procure no plantão. A aula é, né, um pouco complexa, porém, ainda não entramos com nenhuma equação, tá? Próxima aula a gente se vê. Valeu para todo mundo, tá? Um abraço.